primeiro lugar, queria agradecer esse convite tão generoso de vocês e esse projeto, que, afinal de contas, sendo amanhã o Dia da Mulher, embora eu seja meio contra essa comemoração, porque mostra só o quanto nós somos desprestigiadas, né? Que senão não tinha necessidade, mas, enfim. Mas, afinal de contas, é uma data aí. É verdade. Eu sempre fui, eu sou atualmente, eu fui uma designer profissional durante muitos anos, e a minha vida profissional foi toda aqui no Recife, mas eu tenho uma vida acadêmica, e depois disso, que é que atualmente, enfim, eu continuo nela. Eu não me aposentei de ser pesquisadora na área de design, memória gráfica, história do design e design de informação, que são as 3 áreas que eu tenho trabalhado. E eu sou uma pessoa sou uma professora que ama os alunos e que tem muitos amigos entre os ex-alunos, e eu queria dizer que a professora Solange, foi aluna da minha primeira turma, ela e o professor Range, foi. Eu entrei na sala, ela aluna da minha primeira turma, né? E o professor Range trabalhou no escritório com a gente, ainda como estagiário. Quer dizer, Caramba! Muita história para contar. Se reunimos 3 aí para contar, temos muito o que contar. Eu sou essa pessoa que você está vendo aqui, fazendo jus aos meus cabelos brancos. Já tenho tempo de design aí na história, mas uma parte importante da minha vida foi aqui no Recife, onde eu voltei agora para morar, depois de ter passado 20 anos no Rio, trabalhando com a PUC, no Rio de Janeiro, onde eu fiz meu mestrado, depois fiz meu doutorado, eu não fiz lá, mas fiz na UFRJ, na ECO, UFRJ, mas eu passei minha vida nesse trânsito aí, né? Hoje em dia, eu sou a pessoa que pesquiso mais na área de tipografia do design e menos de, vamos dizer, memória gráfica. Memória gráfica. Quando eu comecei. E a gente memória gráfica é uma coisa que está crescendo, o que a gente tem agora de organizar um pouco. Agora já temos tempo suficiente para começar a pensar um pouco o que vem a ser memória gráfica no momento atual, repensar um pouco aquilo que vem a ser, vamos dizer assim, a base da memória gráfica, quais são os textos que todos devem ler, esse tipo de preparação para se fazer um bom trabalho nessa área. Então, eu acho que nós já estamos num momento de maturidade desse campo. Acho que quando eu fui para Reading, na Inglaterra, ainda era nos anos 80. E aí a gente teve contato com os primeiros computadores. E, para falar com franqueza, daí por diante, eu nunca mais consegui deixar de trabalhar com o computador, tá certo? É evidente que, naquela ocasião, você, para baixar por exemplo, uma Helvética, corpo 20, para fazer um título, você punha no computador, no dia seguinte já tinha baixado, porque ela não vinha programa. Então era uma coisa muito diferente do que é hoje, mas eu fui me adaptando. Nós que hoje em dia não tem metade, quando as coisas ficam muito complicadas, eu peço ajuda aos universitários, entende? É evidente que a mudança foi muito rápida e muito necessária. Eu acho que existe até um pouco a memória gráfica, um pouco essa nostalgia de ver como as pessoas faziam antes da gente fazer, quer dizer, um pé nesse chão. Então, vocês que vêm de Caruaru sabem muito bem a necessidade que se tem de valorizar o que é feito à mão, o que é artesanal, e acho que é uma espécie assim de uma resposta que o designer tem dado à grande informatização
profissão, tá vendo? Você faz aquilo, você usar um pouco a mão, usar o lápis, usar o papel, como uma forma de modificar aquilo que já está sendo oferecido com as facilidades da internet, que eu acho que não é fácil, eu acho que é uma mentira, mas eu acho que uma coisa não briga com a outra. Mas eu acho que a grande vantagem da internet, e sobretudo dos computadores e da internet, sobretudo, é você poder fazer uma coisa que não se fazia antes, como, por exemplo, esse tipo de entrevista, que a gente pode trabalhar, né, presencialmente, sem ser presencialmente. A outra questão que eu acho que também é muito importante é o fato de você lidar com uma coisa que eu acho que é interessantíssima, que é o valor que hoje se dá à ilustração, né, que é uma resposta ao problema da informatização mesmo, né? Acho fantástico você poder lidar com a animação, com a imagem em movimento, e isso tudo são um dos benefícios que realmente indubitáveis da questão de você ter acesso vamos dizer, ao computador e suas ferramentas, né? Suas capacidades, né? Eu acho que a gente, o que teria sido vamos dizer, o que teria sido de modo geral dos alunos e dos professores se não tivesse essa abertura informatizada nesses momentos de pandemia, né? É verdade. A gente, se alguém por acaso fosse contra, era o momento de repensar, né? Vou dizer para vocês, eu sempre beijei o computador na boca. Edna, e fazendo um pequeno adendo aqui. Como é que foi essa transição na UFPE dos computadores, essa inserção, assim? Rapidamente, inserindo essa pergunta curiosa. Olha, quando a gente chegou da Inglaterra, nos anos 80, a gente chegou no lugar onde a gente trabalhava, tinha um laboratório, né, e todo mundo ia lá trabalhar, inclusive a gente. E aí, quando nós chegamos aqui, ele disse, olha, essa é uma profissão que se informatizou. A primeira profissão, vamos dizer assim, que não é das ciências, que se informatiza foi o design gráfico. No caso, nem o design de produto estava informatizado naquela ocasião. Sim. Porque levou um tempo para que os problemas de visualização 3D entrassem na história. Sim. Então, o que aconteceu? A gente chegou aqui e foi falar com o reitor. Eu não me lembro mais quem foi o reitor, mas o reitor não besteira, você não tem nada a ver com isso. Aí a gente foi para o departamento de informática. E aí foi aí que a gente teve a grata satisfação de encontrar o professor Clinton Galamba, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer, mas que era artista plástico e era doutor em informática. Formado. Que legal. Então, ele nos apoiou, e a partir desse apoio que nós tivemos do pessoal de informática, inclusive Silvio Meira, da ocasião, a gente conseguiu montar um laboratório de computação. Mas era uma coisa tão nova que a gente pegou nas férias um computador e trouxe para casa para formar os outros professores. Silvio, que legal. Porque o Silvio não sabia. A gente não. Uma coisa é você usar para você, outra coisa é você dar aula daquilo. Sim, então, sim. A gente foi trabalhando aquilo. Aí, quando começaram as aulas, a gente tinha uma noção do que ia dar, mas, graças a Deus, foi sempre muito experimental. Viu? Que legal. Foi. E era um negócio assim, tinha de trancar, porque as pessoas roubavam os computadores, e era uma coisa muito complicada. Eu não sei se ainda está assim hoje, porque roubar o computador é uma coisa que você rouba hoje, naquela época não, né? Mas você rouba hoje, amanhã ele já está fora de passado. Já está mais difícil.
Para minha nora, Maria Cristina Ibarra, que está trabalhando com... Exatamente. Ou então com a Fernanda Martins, que trabalha diretamente com isso. Eu acho que uma das coisas que o design tem... O design, na minha época, ele era um ser muito certo do que ele ia fazer. Quer dizer, você, para poder a profissão se tornar uma profissão respeitável, a gente era extremamente mandão, entendeu? É isso aí, você tem de levar, é de boa qualidade, é bom, tenho certeza, você achou bonito, tá vendo? Era um pouco uma relação do produto, era muito mais com quem nos patrocinavam, nos chamavam para fazer as coisas, do que com o público que utilizava. Isso é uma das razões pelas quais, inclusive, eu comecei a trabalhar, a estudar linguística. Depois eu fui fazer pós-graduação e tudo mais, porque eu desconfiava de que isso não ia levar muito tempo para que isso acabasse. Né? Eu acho que o que tem de acontecer é o usuário deixar de ser usuário para ser um companheiro do designer. O designer tem de se aproximar das pessoas e entender o que elas precisam e da forma que elas entendem e participam. O design participativo, ele é uma necessidade, não do design, mas da sociedade brasileira, tá certo? Eu acho que a gente, enquanto a gente tiver, e as nossas universidades todas estão se voltando para esse tipo de atitude, de compreensão do público a quem a gente vai servir mesmo. Então, como as técnicas para chegarmos a isso são variadas. E cada experiência dessa, vocês que estão interessadas nisso, devem procurar ler para poder ver como é que isso tem de ser feito. É lógico que a memória gráfica também é uma das formas de fazer isso, porque ela traz para dentro do design o que era, vamos dizer assim, marginália, tá certo? E é preciso que a gente entenda que existem formas de design que não são só aquelas do modernismo, né? Mas também que a gente consiga distribuir o nosso trabalho num público que realmente entenda aquilo que a gente está fazendo e se sirva dele com maior propriedade, tá certo? É um momento de democratizar o design, eu acho. Realmente técnicas e trabalhos, é preciso, na realidade, investir em pesquisa para que se possa fazer isso com qualidade, tá certo? É verdade. A gente chega lá. A Fernanda Martins, ela tem um trabalho lindo com as mulheres que trabalham ela tem trabalho com os abridores de tipo nos barcos. O que ela faz? Ela, em vez de vender o trabalho deles, né? Por exemplo, a Farm quis fazer algumas coisas, né? Vocês sabem qual é a Farm, né? Sim. Então, ela quis fazer algumas coisas, algumas estampas. O que ela fez? Ela chamou os abridores de tipo para darem cursos e depois eles mesmos criaram os tipos, eles mesmos escolheram. Quer dizer, embora vamos dizer, o uso não fosse um uso dos barcos, de coisa nenhuma, ela intermediou de uma tal maneira que as pessoas fossem valorizadas naquilo que elas estavam fazendo. Que legal. São experiências que a gente precisa entender que elas existem, mas o que ela fez com isso? Ela fez antes uma enorme de uma pesquisa, está aí para vocês lerem quando vocês tiverem oportunidade. Tem um livro que está vendendo, né? Está aí para vocês, dá uma olhada. E é lindo, é memória gráfica em ação. Vamos procurar. Pará está agora, sim, você vai ver alguma coisa sobre o Pará está utilizando esse material como memória, como, vamos dizer, a imagem icônica do Pará. Agora tem esses abridores de tipo, isso é o trabalho deles, coisas que não acontecia antes de a gente começar esse trabalho. Então, esse trabalho de valorização da cultura também é coisa que os designers podem fazer, tá entendendo? Sim.
parte daquilo que a gente é capaz de, em algum momento, fazer. Um projeto como o de vocês é uma possibilidade, é uma das aberturas. Eu acho que está crescendo, certo? Eu não acho que seja completamente vazio esse campo. Né? O Ricardo mesmo tem um podcast que tem gente no Rio, gente em São Paulo, gente em Brasília e gente no exterior. Né? E de vez em quando ele faz umas coisas, ele chama o Bruno Porto, chama pessoas assim que moram em outros países, mas que são ligados à cultura brasileira, tá certo? Eu acho que essa tendência ela vai se estabelecer mesmo. Né? Os designers vão se fazer isso com mais frequência. Agora, o que acontece é que não existem tantos designers assim interessados nas áreas que estão de pesquisa, tá certo? Essa também é verdade. E eu acho que, aos poucos, isso vai acontecer. Eu vou dizer para vocês, a pesquisa não é uma área fácil, é uma área sempre mais difícil, mais árdua. Né? Eu fico feliz de ver que eles estão conseguindo alguma coisa, né? Design de informação. E as discussões são muito interessantes. E você sabe que a Camila, que é professora lá de Caruaru, tem vamos dizer, tem um palco, vamos dizer assim, para esse tipo de discussão. Né? Não sei se vocês fazem parte daquele grupo, mas que dá para vocês verem que a coisa acontece. Tem outras pessoas, eu conheço vários sites, é porque eu não sou uma pessoa eu não sou muito auditiva. Então, ouvir podcast, para mim, eu acho cansativo. Mas você veja que eu tenho 75 anos e você é uma parte. Não existe idade da minha idade. Os desafios de vocês é que devem procurar. Mas tem, olha, o próprio Silvio, as terças de design são ótimas. Sim. É verdade. Né? Tá assim, muito. Então, tem isso, está acontecendo e vai acontecer mais, especialmente quando a geração de vocês for mais ativa nessa área, porque são vocês que têm que fazer isso. Pode ser eu. Pode deixar, vamos lhe aperrear para saber como vai fazer. Gente, eu acho que existem designers regionais, tá certo? Mas eu não sei ainda o que é que eles são, certo? Eu também sei que existe um designer brasileiro, mas eu acho que eu não tenho ainda um tempo de formação para a gente entender exatamente o que é isso. Mas se basta você ir a qualquer outro país, você entra, até nos supermercados você vê. Eu me lembro muito bem que nós tínhamos um aluno que era descendente japonês e que ele foi para o Japão. Né? Quando ele entrou no supermercado, tudo que era embalagem linda ele comprou. E os doces, os salgados eram horrorosos para o gosto brasileiro dele. Mas eram lindos. Quer dizer, a gente, na verdade, deve imaginar que as pessoas que chegam aqui ficam encantadas.
eu estava vendo, não sei se vocês chegaram a ler o livro sobre a modernidade, preto e branco, do Rafael Cardoso. Ele estava mostrando que vem um poeta francês, né, visitar uma favela. Aquilo para o cara era, assim, uma coisa completamente fora de qualquer... E os jornalistas também, né? Os jornalistas também. Então, vocês vejam, a gente, na realidade, tem dificuldade de conhecer as coisas da gente e reconhecer como é que nós somos. Isso não é só da gente. Nós somos um país com pouca... muito jovem, na verdade. Eu cheguei na Inglaterra, por exemplo, a cidadezinha que eu fui, que, aliás, nem é uma cidadezinha, é uma cidade grande para lá. Eu falei, tem uma igreja antiga. Aí o meu mestre falou, e antiga? Não, ela tem 400 anos. O que você chama de Só. O Brasil tem um pouco mais que isso. Então, vocês vejam que o tempo também faz com que a gente tenha noção do que é a sua própria cultura, os seus próprios valores. E o design é uma coisa muito jovem. No Brasil, então, eu sou, vamos dizer assim, da segunda geração de designers, tá certo? Os mais velhos, tipo a Luiz Magalhães, é uma geração, vamos dizer assim, geração dos meus pais. Mas vocês vejam que isso aí é tudo pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Se eu olho lá para Reading, é uma coisa que me... Muito antes. É o tempo de uma vida, não chega nem a ser um tempo que você possa fazer. Então, eu acho que existe um design brasileiro. Existe. Não sei ainda como é que ele é exatamente, mas existe. E se você existe design regional, certamente existe. Eu não sei ainda dizer o que ele é. Mas quem sabe vocês são capazes de falar sobre isso. Não é essa geração que está aí começando a estudar. Espero que vocês todas façam pós, para poder discutir esses assuntos com maior profundidade. Existe uma quantidade muito grande de pessoas que já fizeram design, que vocês podem observar por aí, mas vocês repararam que as novas pesquisas elas estão levantando designers que a gente até não chamava de designers e que são designers, na verdade. Então, eu diria que o design, uma das grandes vantagens da memória gráfica como área de estudo foi olhar para em volta, e não apenas aqueles designers que foram formados nas universidades, que foram as pessoas que são minhas contemporâneas, certo? Porque eles foram formados por pessoas que não tinham um título de design. Né? A Luiz Magalhães era advogado. Né? Eu tive até numa coisa que ele falou assim, olha, gente, se na minha época tinha 3 tipos de profissão, ou você podia ser médico, se gostasse de machucar bicho quando era criança, era médico, não sei o quê, e advogado. Advogado era quem não sabia nada, era o especialista. Se eu soubesse, eu ia ser designer também. Aí ele parou e falou assim, pensando bem, eu não ia querer ser de uma profissão em inglês. É ótimo. Mas você ainda tem esses problemas, né? Que a nossa profissão é uma profissão tão vendida ao capital estrangeiro que até o Verdade. O nome importou. Vem ser comunicadores visuais, sei lá. Nós somos designers de gráfico, de produto. Enfim, vocês podem ver que a coisa não é assim tão fácil. Agora, você está querendo que eu cite nomes? Eu posso dizer para você que cabe a vocês, na realidade, citarem os nomes. Vocês estão levantando nomes aí quando vocês estão fazendo essas pesquisas.
pessoas que muitas vezes não estão nem nas listas de ninguém, mas são exatamente aquelas que vão fazer. Olhando as pesquisas que foram feitas, né, nesses últimos anos, tem muita gente que ninguém nunca imaginou que pudesse entrar na área de design e que você vai ver que o trabalho deles tem a ver com isso. Então, eu não vou citar ninguém, porque se eu citar uma pessoa... Não citar outra. Não estou citando as outras, e eu já estou numa profissão, como você diz, eu já estou numa senioridade que as pessoas se ofendem quando eu não cito. Não vou citar ninguém, mas aconselho vocês a darem uma olhada nesses... aquele livro do Chico Homem de Mello sobre história gráfica, por exemplo. É um deles, o próprio Praia Cardoso. Então, vale a pena vocês... E, por favor, olhem as pesquisas que estão sendo feitas, porque elas estão levantando gente velhos combatentes do design que não apareciam antes. Agora tem poucas mulheres, viu? É verdade. Então, antes não eram áreas que as mulheres entravam com facilidade. A minha geração, eu acho que foi a primeira geração que teve assim, um aporte grande de mulheres e que começaram a fazer design e continuaram por muito tempo, né? Então, vocês podem ver isso tudo. Elas são pessoas que estão no Rio, São Paulo, e aqui em Recife eu não vi muitas mulheres naquela ocasião. Depois, você sabe, quando a universidade se abre, ela abre a porta para as mulheres. Isso é que é uma beleza. A universidade, não só ela abre a porta para as mulheres, mas também abre a porta para pessoas que têm outros, vamos dizer assim, que não são só a classe média alta, que começou a fazer design, mas todos, certo? Desde os mais pobres aos mais ricos. Eu acho que isso faz com que o design tenha se enriquecido com essas diferentes perspectivas de vida e de experiência que as pessoas tiveram, que estão aí. Mas você sabe que o design é uma coisa, na prática, é um pouco elitista, certo? Isso é verdade. Eu acho que cabe a vocês discutirem, fazerem novas experiências, porque são poucas as pessoas que entendem o que é design. Então, por aí você já vai vendo a dificuldade, mas a gente luta. Não vamos deixar abandonados. Vocês não sabem o que era na minha época ser uma pessoa que estava fazendo design. Eu dizia, o que você está fazendo? Comunicação visual. O que é isso? Olha, não, a gente faz livros, faz cartazes, faz identidade, faz as marcas das lojas. Aí a pessoa diz, entendi. Aí ficava com a cara assim, bela profissão para uma mulher. Vejam, é muito difícil. Mas aí, hoje em dia, vocês não têm mais esse problema, gente. Vocês entram de cabeça erguida. Ela sabe o que você vai fazer. Quer dizer, você tem coisa, você abre, pode trabalhar em educação, pode trabalhar em uma série de outras áreas que antes a gente era raríssimo poder a gente entrar e trabalhar nisso. Então, eu acho que vocês estão com a faca e o queijo na mão. Queijo coalho, de preferência, viu? O pessoal de Caruaru. É ótimo. Eu acho interessante porque, realmente, né, quando eu fiz, né, eu digo assim, quando eu escolhi, né, fazer design, era sempre interessante essa roda, principalmente na família, porque era meio quase que uma justificativa e uma explicação ao mesmo tempo. Você vai ficar fazendo o quê? Vai trabalhar onde? Vai ganhar dinheiro com isso? Exatamente. É um problema, né? Isso é um problema. Por isso é que eu acho que o fato de eu ter feito o escritório, a casa e o escritório no mesmo lugar, facilitava muito, né? Entrava e via logo o que estava acontecendo. E era um escritório com pranchetas, né? Pranchetas, essas coisas que hoje em dia nem se imagina mais. Pranchetas, régua T, né? Esquadros. Eu tenho uns aqui. Tinta nanquim, sabe? Essas coisas. A gente trabalhou muito com isso. Na verdade, o Guilherme era um cara que fazia marcas. E
a construção geométrica das marcas era uma coisa muito importante. Hoje em dia, o próprio computador amplia e diminui as formas, e você não precisa se preocupar com isso. Mas antes você tinha de desenhar de tal forma que pudesse ser reproduzido em qualquer tamanho, tá certo? Tanto pequenininho quanto muito grande, tá certo? Se você não fizesse uma boa geométrica, a coisa se perdia, tá certo? Isso eu acho que fazia parte, a estética vinha dessas questões de ordem técnica, vamos dizer assim. Não era só escolha, era necessidade de se fazer daquele jeito. Interessante, né? Porque a gente vê várias mídias de impressos e tal, e a gente vai comparando como era, como é. E a gente fala da importância desse fazer manual, né? Que eu acho que por conta da computação, meio que algumas pessoas acabam se perdendo, né, desse modo de desenhar. Eu ainda tenho um costume por conta de muitos professores da gente que diziam, não, primeiro você desenha, pega o lápis lá e vai manualmente, depois você passa para o computador, para ter esse hábito também dessa conexão, né, com Da esse hábito. cabeça com o que você faz. Mas, olha, você sabe que eu escrevo, né? Tenho de escrever, porque eu faço muito artigo, coisa assim. Mas a primeira parte do artigo, muitas vezes, eu escrevo. As primeiras frases, eu monto, vamos dizer assim, o arcabouço na escrita, e aí eu faço a transposição do texto para o computador. Isso vem da minha formação. Tem muita gente que não faz isso, né? Vai direto para o computador. Mas eu acho que me dá uma visão de conjunto antes de eu começar a trabalhar. Agora, eu queria só lembrar uma coisa. Vocês sabem que o meu primeiro trabalho de pesquisa foi sobre litografia comercial no Recife, rótulos de cigarro. Mas eu sabia que existia litografia, porque meu pai era gravador, eu conhecia as diversas técnicas, mas eu não tinha noção do que era isso. Quando eu cheguei na Inglaterra, o século XIX era todo litografia comercial, tá certo? E quando eu vim para cá e fui ver isso, eu fiquei encantada, porque é completamente diferente. Você perguntou aquilo que é brasileiro ou não é brasileiro, era completamente diferente daquilo que eu tinha visto na Inglaterra, certo? Completamente diferente. A litografia comercial aqui, os rótulos de cigarro conversavam sobre a abolição da escravatura, as pessoas tomando banho de mar em Olinda, lá, né, na tua área lá, né? Os ingleses contra isso, a lutas que foram feitas na hora que se deixou de usar, passou a usar o quilo, se chamava quebra-quilo, antigamente não se usava aquilo, usava outras medidas. Quando isso foi incorporado, o pessoal... Então, você veja que quando eu entrei em contato com isso aí, eu fiquei, gente, primeiro era uma técnica gráfica que eu conhecia assim de ouvir falar, né? Depois aí eu fui trabalhar na oficina Guaianazes de gravura que tinha, e o João Câmara promovia lá nessa ocasião lá, para poder entender o que era, né, como é que se fazia aquilo. E vocês vejam, eu fiz um caminho pela curiosidade e pela caricatura que eu pensava que era, e fui verificar que era outra coisa. Tá? Eu fui, na verdade, se você não tiver curiosidade sobre o seu país, você nunca descobre essa resposta aí que você está perguntando. Tem design gráfico brasileiro? Você tem curiosidade. Né? E é nisso que vai as coisas. E também você tem que estar aberto para as mudanças tecnológicas, porque elas, assim como elas aconteceram no século XIX, elas estão acontecendo agora. E você não imagina que quando você chegar na minha idade, as coisas estão parecidas com o que estão agora, porque não vão estar. Não. Completamente diferente. Você tem que estar aberto à mudança. Se você não estiver aberto para a mudança, você não vai ser um designer. O design é sempre aquele que está na pontinha de mudança. Está passando daqui para lá. O design está nessa risca. Isso que, aliás, quem diz é o Victor Margolin.
O designer está nesse encontro entre o hoje e o amanhã, entende? Se você estiver sabendo disso, você não está atento ao que está acontecendo. E, naturalmente, você querendo levar as pessoas com você, porque é o design social que você está pretendendo participar disso, essas pessoas têm de ser ensinadas, têm de ser... Oh, meu Deus. Não, e o meu cachorro está aqui se manifestando. Ele quer participar. Ele quer fazer parte. Oh, foi que eu titia. Importante, num determinado momento, tem uma ilustradora chamada Elsie, que eu não conheço o sobrenome, não lembro o nome do sobrenome dela. Tem a Aide Tefé, que não sei se vocês conhecem, mas que foi casada com o presidente da República, eu não sei qual deles, eu não lembro qual deles é, mas que era caricaturista. Vocês podem imaginar, né? E ela que levou, inclusive, o samba para dentro nos saraus lá da... Ah, que interessante, não sabia. Interessantíssimo. Eu acho que... Mas deve ter mais gente, não estou conseguindo lembrar, mas tem uma designer que fez, brasileira, que foi para os Estados Unidos. Eu não sei se pronuncia assim, é a Bea Feitler? Ou Bia Feitler? Bia Feitler? Pronto! Maravilhosa. Eu acho que ela era Feitler, mas chegou lá e virou Feitler. A Bia Feitler, ela é muito importante, inclusive porque, para mulheres, ela fez uma série de trabalhos para as revistas feministas. Ela tem um trabalho muito importante nesse sentido. E ela tem um trabalho lindo. O trabalho dela assim, de design respira, porque aí vem coisa boa, porque ela trabalhou, inclusive, na revista Senhor, que foi uma revista importantíssima dos anos, acho que dos anos 60, bem. Era uma revista assim, fantástica, de literatura, e com um design fantástico também. Ela foi uma das designers dessa revista. A Feitler é legal, porque ela é bem designer. Tá? A Itefé é interessantíssima, gente. A Itefé vale a pena vocês olharem ela por aí. Eu sou mulher o tempo todo, não existe momento nenhum que eu destaque o fato de eu ser mulher daquilo que eu faço. Eu sou sempre mulher. Agora, eu acho que eu sou, por exemplo, eu sou uma professora mais carinhosa, e talvez, mas eu tive professores carinhosíssimos também. Eu não acho que seja isso, não, mas eu tenho uma figura mais maternal, talvez, do que eu... Mas na hora de eu escrever um paper sobre os caras que estão trabalhando no século XIX, fundido do tipo, eu acho que isso não faz diferença nenhuma. Né? Independe. Uma das coisas que você tem de ver é que eu tive dificuldades porque era mulher e tive facilidades porque era mulher. Essa que é a verdade. Dificuldade, uma das coisas era o cliente passar cantada. Hoje eu sou assim, mas eu já fui bonitinha, né? Então, eu levava tinha essa desvantagem às vezes, né? A sorte é que, como eu era casada, como sou casada até hoje com mulher, quando a coisa engrossava muito, eu lembrava, olha, tem marido. O que é uma coisa que eu acho que não tem nada a ver, tá entendendo? Mais que nessa sociedade machista que a gente vive, né? Me dava um pouco de proteção, eu imagino. Mas
Mas é isso aí, a gente é mulher o tempo todo, com dificuldades, com facilidades, e ser mulher, eu acho que é uma delícia, tá certo? Nós somos de uma geração, eu sou de uma geração, que pelo fato de eu não ser igual às outras, eu tinha, né? Vocês já imaginam que as minhas amigas, ou melhor, eu tive mais dificuldade, por exemplo, quando eu cheguei aqui, porque era, eu sou paulista, né? Mas sou tida como carioca. As mulheres diziam para mim que, enfim, diziam horrores. Eu ia passar cantada no marido delas, coisas assim. Quer dizer, era muito menos o fato de eu ser mulher e mais o fato de ter preconceito com mulheres, tá certo? Naturalmente que eu fui grossíssima com muita gente por conta disso. Eu achava muito indignada. Mas isso aí tem a ver com qualquer pessoa que fosse profissional naquela época que eu estava trabalhando. Certo? Qualquer mulher que tivesse nesse momento trabalhando como na área, qualquer área que fosse, tinha essa dificuldade para vencer. Mas isso aí, minha filha, vocês já superaram, não é verdade? Se esse é um benefício que eu trago para a geração de vocês, é que ninguém acha que vocês são menos, vamos dizer assim, recatadas porque estão trabalhando. Não é? Essa é uma... Eu nunca fui recatada, né? O que também ajudaram um pouco. Mas é isso, eu acho que vocês todos têm um mundo muito, muito alegre pela frente, vocês façam disso uma felicidade. E porque o bom para mim será o dia em que ser mulher não vai fazer a mínima diferença para ninguém. Certo? Esse é o mundo que eu gostaria de estar vivendo, um mundo em que todo mundo é gente, não interessa o sexo nem a orientação sexual. Essa é o que eu gostaria que tivesse acontecendo agora. Mas quem sabe na próxima geração vocês são capazes de encantar, né? Ser encantados por essa possibilidade de vida. Não é? É verdade, é verdade. Não esperamos. A gente estava fazendo o Dia da Mulher, o dia de todos, né? Independente. Independente e tudo mais. É isso que eu queria. Mas vamos esperar. Acho que essa geração, a minha geração, ainda não pega, não. Eu ainda não vou estar até que se consiga isso. Mas para vocês lutando por isso, vocês conseguem. Eu tenho uma pessoa que eu acredito, gosto muito do trabalho dela, que é uma historiadora chamada Isabel Lustosa. E eu acho que valeria a pena vocês darem uma olhada nela, porque ela, inclusive, faz um trabalho assim na área da história da comunicação, certo? Jornalismo. Que eu acho que muita coisa da história do design está nessa linha, certo? Está nesse caminho. Fez alguns trabalhos sobre caricaturistas. Eu acho que se for uma pessoa... E a leitura dela é muito agradável, que é uma outra coisa. Outra pessoa, talvez interessante... Você já viu nos trabalhos sobre J. Carlos? Sim. Pois é. Então, esses são trabalhos feitos por mulheres. Vale a pena vocês darem uma olhada. A própria Priscila Farias, que é minha companheira de tantos textos. E aí, além dessas, existe alguma designer contemporânea, Edna, que te chama a atenção hoje, assim, que você acompanha o trabalho de perto, ou aconselha que a gente acompanhe? A Elaine, que eu não estou me lembrando o nome dela agora, mas que é quem eu estou sempre acompanhando o trabalho dela, porque ela é muito criativa e as coisas que ela faz
sofisticado. Eu tenho, gosto, eu gosto que ela faz. E aqui, naturalmente, tem a Luciana, né? A Luciana Coutinho, que eu gosto muito que ela faz também. É uma cria, ela deve ser de uma geração diferente da de vocês, né? Mas ela é muito boa também. O trabalho dela é um trabalho super refinado. Né? E o pessoal da pesquisa jovem tem a Paula Vasconcelos, que deve ter sido professora de vocês, que eu acho que é uma pessoa... Ela não chega a ser jovem em relação a vocês, mas em relação a mim ela é uma criança. Paula trabalhou comigo quando ela era estudante ainda, ela trabalhou como iniciação científica comigo. Então, acompanho a vida dela. Você está perguntando se eu acompanho. Que legal. E tem Carlos Pinilo também, que trabalhou comigo, e que Carla é hoje uma pessoa importante no campo do design de informação, fazendo um trabalho excelente sobre medicamentos. Eu acho que eu vou esquecer gente que eu depois vai reclamar de mim. Você não lembrou de mim. Eu vou ficar chateada. Né? Fora essas que eu já falei aqui. Por favor, lembrem-se que eu não lembrei todo mundo e vocês me puxaram uma corda que sempre funciona bem comigo. Edna, é isso. Muito obrigada pela paciência, simpatia e receptividade com a gente. A gente esqueceu de se apresentar, mas eu fui orientanda de Silvio Campelo. Nós também fizemos o mestrado e o doutorado lá na UFPE também, assim. Então, a sua figura, o que você representa para a história da UFPE, para a história da memória gráfica, está sempre com a gente. Assim. A gente já lhe conhecia antes mesmo de lhe conhecer. E agora, muito obrigada por ter dividido com a gente esse tempo, por ter contado um pouco da sua história, enfim, das suas conquistas e do seu trajeto para a gente. Espero que a gente faça, né, a honra de preparar um bom vídeo para todas essas histórias contadas hoje, viu, Edna? Muito obrigada. Eu adorei o trabalho de vocês, tá certo? Adorei. Obrigada. Acho que a gente está precisando de trabalhos que tenham novas visões sobre aquilo que é a nossa profissão, e acho que a preocupação da mulher em se inserir na profissão e saber como é que os outros fizeram antes e como vão fazer no futuro é muito importante. Tá certo? Embora, como vocês bem vejam, eu acho que o ideal é no momento em que a gente não tiver mais preocupação nem com sexo, nem com posição das pessoas em relação à sua vida, às suas preferências sexuais. Isso é que seria o grande momento. Mas isso ainda não chegou. Enquanto não chega, coisas como vocês estão fazendo são ótimas. E amanhã a gente vai tomar eu vou tomar uma Coca-Cola, né? E vocês tomem um vinhozinho. Haja nós, mulheres. Certo? Adorei vocês. Não se esqueçam que quando vierem aqui para o Recife, a gente marca para a gente se encontrar, tá certo? Muito obrigada, Edna. Quando você quiser passear pelo sertão, fique à vontade para conhecer Arco Verde. Pois é, eu não conheço Arco Verde, está aí. Uma boa ideia. Muito boa, muito linda. Você conheceu o Jango, eu já conheço, eu já tive até apartamento lá. Paulista, estamos aqui. Então está na hora de conhecer. Está na hora de vir para Arco Verde, se Deus quiser, quando essa pandemia baixar, é o segundo melhor São João de Pernambuco, São João de Arco Verde. Então vale muito a pena, tem muita história. Maravilha, que maravilha. Tá obrigada, viu, Edna? Muito obrigada mesmo. Para vocês duas, tá? Igualmente, Edna. Muito obrigada. Boa noite, viu?